Olá, tudo bem? Renato Miguel para mais um Inovata Podcast. Muito feliz de estar aqui novamente e hoje eu trouxe um convidado especial para você. Nós vamos falar aqui de dados, tecnologia, a importância de ter o dado bem compilado, com algumas ferramentas que o mercado tem, alguns segmentos, entendeu? Eu trouxe aqui hoje para vocês Rogério Faria. Tudo bem, Rogério? Obrigado pela sua presença aqui. Feliz de estar aqui comigo hoje. Tudo bem, Renato? Eu que Eu- agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui e a gente bater esse papo aí. Rogério, conta um pouquinho sua história para o pessoal que está ouvindo a gente aqui, te conhecer e entender o tanto que você tem para dar para essa turma aqui hoje. Meu nome é Rogério Faria, né? Como você disse. Eu estou na área de tecnologia aí há mais ou menos uns 20 e poucos anos. Mais especificamente na área de BI eu estou com 15, na área de dados, não vou falar só de BI, vou falar de dados. E sempre aprendendo muita coisa, a inovação não para, as tecnologias vão crescendo cada dia mais. Tem muita ferramenta boa, né, Rogério? Tem e não para de aparecer novas ferramentas. Olha, isso é bom, hein? Isso é bom. Tem ferramenta para todo tipo de preço, de bolso, para arquitetura. Então, eu fui dar uma palestra um dia na faculdade e eu precisei compilar todas as ferramentas de jornada de dados, né? Desde a extração do dado até mostrar para o usuário e as ações que os dados podem tomar depois. Tinha lá mais de 300 tecnologias. Caramba, cara. Eu Mais de nunca que 300. teria uma ideia desse volume de ferramentas, né? E a gente só Isso tem. é bom ou ruim? Às vezes eu acho que muito é ruim, não é não? Bem, fica um pouco difícil você tomar a decisão, né? Então, você tem um leque grande, você vai ter que fazer um estudo ali e ver qual se encaixa melhor no seu modelo, né? Então, você quer uma ferramenta gratuita que faz pouco, você quer uma ferramenta paga que faz muito, então vai depender se você quer algo, por exemplo, que não precisa de contratar pessoas, você vai ter uma estrutura fora, vai ser dentro de casa. Então as possibilidades são muitas. E aí que o usuário se confunde é nessa hora, né? E como é que eu, assim, primeiro eu queria te fazer uma pergunta bem específica. As pessoas confundem BI com RP. Eu vejo muito isso em nossas consultorias. O cara, não, a gente tem o BI, aí tem o BI, tem um gerador de relatório ali e tal. Ajuda o pessoal a entender a diferença de um RP com os relatórios gerenciais e realmente, de fato, um BI que vai compilar tudo e, né? Ok. O RP ele é o seu sistema de dados de gestão dos dados da empresa. Então, quando você, por exemplo, emite uma nota, os dados vão ficar ali. Quando você recebe uma nota de entrada de estoque, quando você faz uma venda, quando você faz o pagamento de um funcionário, os dados estão ali. Então, é o sistema que coleta os dados da sua operação. Esse é o RP. Perfeito. Oh, Né? bacana, E bacana. geralmente eles são integrados, né? A maioria são integrados com outros módulos. Por exemplo, você emite uma nota fiscal, geram contas a receber. E essas operações também têm reflexo na contabilidade. Então, geralmente está tudo integrado ali, esses módulos, né? E entre as determinadas áreas da Dentro do seu empresa. negócio ali específico. Isso. Tem um negócio, o RP ele vai controlar a sua operação ali. Então, quando você fala de relatório gerencial, é o seguinte, geralmente tem um menuzinho lá, você clica lá, relatório, vai aparecer uma lista de relatórios, que vai ver vendas de um período, o seu estoque. Você vai digitar a data inicial, data final, vai colocar o sítio e vai te dar um relatório estático ali que você vai pegar e vai analisar para fazer determinada ação. Geralmente você toma uma ação em torno daquilo ou verifica uma informação. O BI, né, que vem de Business Intelligence, é um sistema que ele pega todas essas informações e compila em uma tela, de forma a trazer o resultado já da forma que você quer para te auxiliar a tomar decisões. Então, eu tenho 3 relatórios no BI, eu junto eles três e consigo ter uma visão. Exato. Vou te dar um exemplo bem prático. Você fez uma venda, emitiu uma nota para um cliente e você quer ver se ele pagou essa nota. Então, você tirou lá o seu relatório de vendas de um dia, viu lá as notas, falei, esse cliente pagou?
Ah, não sei ainda. Deixa eu lá no sistema financeiro. Aí você vai lá, digita essa nota, a outra nota e vê se pagou. Quando você tem um BI, ele já traz as duas informações, a nota com a informação se pagou ou não. Então ele já te traz, ele pode trazer, por exemplo, um indicador de qual percentual de notas foi emitido que você já recebeu, que está em aberto ou que já foi paga. Então, além de trazer o dado, eu modulo da forma que eu quero entender aquela informação. Exatamente. Vai depender dos indicadores que você usa no seu negócio. Entendi. Cara, brilhante sua explicação. Então, um BI eu consigo ver de forma reduzida, específica e junta toda aquela movimentação que eu tive dentro do RP, eu junto ali num painel, numa visão só. Ali eu tenho estoque, tenho entrada, tenho saída, tenho pagamento. E isso facilita a tomada de decisão, né? Simplifica a gestão, né? Exatamente. O diferencial maior é que você não perde tempo fazendo o trabalho manual. Você juntar, tirar o relatório, mandar para o Excel, igual o pessoal gosta, usar aqueles PROC-V da vida. O Excel começa a ficar lento, a sua base fica grande. E Excel é frágil, né? Porque é dado manipulado, né? Então você pode errar um lançamento, errar uma importação ali. O que acontece muito, que a gente vê, é quando o pessoal usa muito o Excel, às vezes ele não sabe nem qual arquivo ele tem que abrir. Então ele tem uma Pelo pasta. excesso de Excel que tem. Ele tem uma pasta, exatamente, ele tem uma pasta lá onde ele guarda todos os Excel dele. Aí, cara, mas esse aqui tá com tracinho de backup. Esse aqui tá, por exemplo, vendas de janeiro, tracinho, alerta. Vendas de janeiro, tracinho. Qual que é o correto? Qual que é a base ela tá? Então começa aí, né? Nem no Perde tempo, hein? Ctrl+C e Ctrl+V. Nossa, perde tempo pra caramba. Demais. Então ele tem que abrir, às vezes abriu uma pasta, abriu outra. Qual que é o certo? Aí na hora de copiar, que vai arrastar, você tem uma linha em branco, ele usa um atalhozinho lá, o Ctrl Alt. Para copiar, tinha uma linha em branco no meio, não copiou o dado todo. Aí ele tem que voltar. Então, assim, gera muitos erros. Mas cada um com a sua finalidade, né? O Excel não é um BI e o BI também não é o Excel. E eu vejo muitas companhias, inclusive tem BI, que tem uma parte do trabalho que é usado o Excel. É tudo ferramenta, né? Tudo se completa. Sim. Sim, porque existem momentos que você precisa de ferramentas igual o Excel, igual planilhas, né? Porque vamos supor que você tem dois sistemas diferentes e eles não se comunicam. Que é muito comum, tá? Eu encontro isso muito nas consultorias. O RP da folha de pagamento não conversa com o RP de gestão e aí você tem que fazer dois. Tem empresa que faz dois lançamentos. 200 funcionários faz um lançamento aqui na folha, calcula a folha, faz outro lançamento no RP para fazer o pagamento, porque o financeiro está dentro do RP. Exatamente. Esse é um caso. Então, o que acontece é que você precisa de um Excel ou de alguma outra forma. O Excel, não tem dúvidas que é o mais simples de fazer uma coisa que eu não gosto de ver, que chama depara. Que é o famoso depara, né? Você tem um campo X, você precisa transformar ele para Y. Para dar um exemplo, eu quero calcular minha hora extra, mas eu quero em relação ao pagamento da folha. Então, aí eu tenho o financeiro e tem a folha de pagamento. Lá no financeiro eu não sei o que é hora extra. Ele só sabe o pagamento. Exatamente. Então, às vezes eu preciso fazer um deparo, falar, o pagamento que tem o código X lá no meu sistema de folha, no meu sistema financeiro ele tem um código Y. E aí, quando eu junto isso no BI, eu junto as duas coisas e eu falo, ó, tá vendo? Então, o que você pagou de hora extra é tanto em relação à folha completa sua. Entendi. E você falando aí, então, um BI eu consigo juntar mais de um sistema, se você precisar. Não só sistemas, você consegue juntar, além de sistemas, você pode juntar informações que vêm de API, né? A gente aí entra um pouco mais de detalhe técnico, mas você consegue pegar dados da internet, de tabelas que estão em sites, por exemplo, que bacana, e juntar isso no seu sistema de informação, no seu sistema de BI. Então, o BI eu posso pegar, independente da origem, os dados que eu preciso para montar uma visão para tomar decisão. Exatamente. Vou te dar um exemplo, tá? Você tem o seu sistema, você tem o seu sistema de vendas, por exemplo,
e você quer saber quantos reais você vende por habitante. Perfeito. Então, como que eu tenho essa informação? Por exemplo, nesse setor aqui, eu vendi R$ 10 por habitante desse setor. Como que a gente tem essa informação? A gente tem que pegar os dados da sua venda, do seu sistema de gestão, muito provavelmente, e cruzar com dados do IBGE populacional. Eu vou lá na internet, no site do IBGE, puxo lá, trago para cá Exatamente. e faço a comparativo. Exatamente. Então, eu posso juntar dados X, Y, Z, às vezes é um arquivo texto, às vezes é um Excel, às vezes é um banco de dados, às vezes é uma API. Eu consigo compilar tudo isso e transformar isso num dado de análise. E facilita demais a gestão. Os caras de tecnologia é bom demais, porque eles põem simplicidade danada das coisas, né? Ai, ai, ai. Mas eu vou te dar um exemplo, um caso real, tá? De um cliente que a gente atendeu. Eles têm uma indústria, uma indústria de café, e ele queria saber qual que é o share dele de mercado aqui em Goiânia, nas cidades de Goiânia e no Brasil, Perfeito. para saber o que ele tinha que contratar de funcionário a mais, de vendedores, de ponto de venda, Para para... cobrir a região que ele atua. Exatamente. Então, como que a gente fez? A gente pegou primeiro, qual que é o consumo de café por pessoa. E aí você foi lá na internet, no dado específico da associação, ó, quem tinha esse dado. O IBGE tem esse dado. IBGE tem esse dado. Tem vários dados públicos aí de estatística. Uhum. Que ele fala que o consumo médio do brasileiro é 1 quilo por pessoa. Perfeito. A gente pega o dado da população da cidade Ó, e a gente pega o dado de venda dele. Então, só com dado de consumo e de população, você matou uma charada de potencial aí danada. exatamente, eu sei qual que é o potencial de venda. Se eu cruzo essa informação de potencial com quantos quilos de café eu vendi, eu sei meu share de mercado. Cara, BI é extremamente estratégico. Olha Extremamente. só o que você está dizendo, hein? O cara que, com certeza, uma empresa que contrata o BI, ele já tem um certo faturamento, ele tem uma certa organização dentro do negócio dele, né? Inclusive, deve ter planejamento estratégico, deve ter. O cara falou, porra, quanto que consome? Quanto que eu vendo? Opa, vou morder mais desse mercado aqui, né? E aí vai para outras ferramentas, pesquisa. E não só isso, às vezes ele quer chegar num certo patamar, então vamos supor, se ele tem 20% do mercado, ele quer chegar a 25%. A gente já também consegue calcular quantos quilos a mais ele tem que produzir. Opa, você foi lá atrás agora, hein? Para Aí me eu já tô- atender essa expectativa de venda, e eu preciso organizar aqui, senão eu não vou atender, não adianta, né? Exatamente, aí eu já vou mexer na minha capacidade produtiva. E vamos supor, deu tantas toneladas, eu tenho que produzir a mais para chegar nos meus 25% de share de mercado. Mas então eu vou ter que comprar mais 5 máquinas, hoje eu tenho 3. Ou seja, não adianta só ele querer, né? Ele viu a oportunidade de mercado, ele vai ter que estruturar o negócio dele para abocanhar essa fatia de mercado. Exatamente. Né? Então, esse tipo de decisão, se você for tentar fazer isso com o seu sistema de gestão, sai, mas vai demorar aí 3, 4, 5, 6 meses. E se você sair. aumenta o risco, né? Você aumenta a possibilidade de erro, você dimensionar errado, fazer conta na mão e assim por diante, né? Exatamente. O BI é a informação mais precisa, vai te ajudar a tomar a decisão mais certa. Olha que interessante, hein? O cara queria ganhar, ele queria saber o tamanho do mercado. Aí com esse dado, ele vai saber o quanto que ele precisa gerar de venda adicional. Com o mesmo dado, vai pensar em logística, distribuição, né? Frete, essas coisas. Uhum. Vai pensar em produção, vai pensar em estoque de matéria-prima com o mesmo dado. E vai pensar em compra, supply, que vai impactar fluxo de caixa, financiamento do cliente, estoque alocado, com um dado. Exatamente. Olha a dimensão dessa informação, como que ela pode impactar o negócio, né? Exatamente. E outra, você vai ter que quantificar ainda sua planta. Eu não tenho meu espaço físico aqui, Exatamente. não comporta esse tanto. Eu vou ter que contratar mais pessoas e capacitar essas pessoas. Então, assim, aí, vamos supor que você não tem o BI, você quer fazer isso, não, eu tenho aqui 2 assistentes, eles vão fazer isso no Excel, vão me entregar pronto. Ok, vai demorar 6 meses,
se conseguir entregar, porque a informação é dinâmica, está mudando toda hora. Sim. O seu mercado mudou. E a hora que você vai começar a implantar, fala, não, cara, mas agora já tem máquina nova, isso tudo que a gente fez era assim, assado, agora o fornecedor está exigindo, não sei, já passou o tempo, Perdeu a vai ter que janela. refazer o estudo todo de novo. Entendi. Olha que interessante, hein? Então, primeira conclusão. Não toma decisão sem dados. Nenhum. Se não tiver um BI, tenha pelo menos as planilhas de Excel. Mas o ideal seria um dado mais estruturado para uma decisão de investimento, de ampliação Exato. e assim por diante, né? O BI, você tem que, a ideia do BI é que você tenha sempre a informação, sempre que você precisar dela. Então, não adianta você ter todos os dados, mas a hora que você precisar, você tem que mandar compilar, alguém tem que fazer sim, assado, não sei o quê. Não, Aí agora você só perde o tempo. perdeu tempo. Então, eu até comentei com um amigo meu tempo atrás, que tem um exemplo que eu gosto de dar muito de produção de leite. Então, se você... para fazer o queijo, por exemplo, você precisa de 10 litros de leite, você faz 1 quilo de queijo. Eu não sei se o Perfeito. número é exatamente É esse, bem próximo disso. mas é bem parecido. E ele me falou o seguinte, olha, nós compramos aqui tantos milhões de litros de leite todo mês. Então, se eu errar em 1 centavo a minha precificação, eu tenho prejuízo mensal de 100 mil por mês. Olha só a fração. Exato, 1 centavo se eu pagar mais. O prejuízo era 100 mil por mês. Então, se eu dou lá para o meu assistente se meu assistente fazer esse cálculo, e ele demora aí 2 meses para fazer, Dançou 200 200 pau. mil. 200 mil de prejuízo. Nossa, nós estamos fazendo errado, agora tem que aumentar. Pronto. Aí o dinheiro perdido você não recupera, né? Não, Já foi perdido, né? já é. Isso aí você não tira de volta, porque você não vai cobrar esse Não, prejuízo você dos não seus tem. clientes. É o Já dinheiro novo, né? Daí pra frente, né? já acabou. Ô, Rogério, o que são os erros básicos que todas as empresas, pessoas cometem na hora de contratar uma empresa, um BI? É avaliar mal os seus recursos e a sua estrutura. O que acontece muito que uma empresa vai contratar, ela contrata um BI de mercado, contrata um serviço, mas ela não teve a preocupação de olhar se aquilo cabia dentro ou do orçamento ou da estrutura dela. Então, vamos supor que eu quero fazer o custo da minha matéria-prima ou do serviço agregado que eu compro. Mas eu não tenho nota fiscal de entrada, eu não tenho dado. Eu não tenho uma estrutura necessária para que eu porque eu Posso buscar capturar esses aquela dados. informação lá para chegar no que ele precisa. Isso. Então, às vezes, vem um vendedor, vende, fala, eu vou te dar tudo, vai ter um painel, vai ser muito bonito, mas você vai ver o cara não tem informação. E aí o que acontece? Ele vai ter que correr atrás dessa informação, e aí vai ter que mudar a operação dele, os processos da empresa, para depois ele ter aquela informação. O BI vai estar parado lá, então. Ele comprou e está lá parado, não está usando, Ele comprou um avião sem não ter um piloto. sem ter o piloto. Então, isso acontece bastante. Esse é um dos erros mais básicos, né? Esse é um erro básico. E o que leva a pessoa a cometer esse erro? Assim, eu tenho uma opinião formada com relação a isso. Você é muito mais experiente, você faz isso todo dia, você depara com essa situação todo dia. O que é? Por que leva? É o TI que induz o dono? É o dono que vê o vizinho? Eu geralmente atribuo isso à falta de comunicação do decisor com a equipe interna. Certo. Então, o decisor, às vezes, ele é levado a tomar uma decisão, porque não tem dado. Pela né? necessidade, então. Isso, ele tem uma necessidade, ele precisa suprir essa necessidade da falta de conhecimento do negócio dele, da falta de informação de dados, né? Ok. E um vendedor fala, eu tenho a solução, vai ser X e Y, e não fala com a área técnica, a área de TI ou a área de dados, para ver se ele tem suporte para fornecer essa informação.
Então, às vezes ele quer uma informação, mas essa informação não existe, ele não tem essa informação. Eu vou te dar um exemplo, tá? Numa empresa de moda, de lingerie especificamente, o dono queria fazer o seguinte: eu quero saber qual que é o meu público. Eu sei que é mulher, a maioria. Eu quero saber a idade, eu quero saber qual bairro que elas moram, cada loja, se o público é perto da minha loja, ou de outros lugares, para eu saber decisão tomar. Eu quero fazer propaganda, eu quero fazer publicidade, para qual público? Eu quero fazer um outdoor, aonde que eu vou fazer? Eu quero ter mais informações de como que eu vou fazer esse marketing, porque eu quero abrir uma loja nova. E a gente conectou na base de dados deles e o único dado que tinha lá era cliente final. Então, quem que é meu cliente? Ah, Cliente final. consumidor final, então só tinha um. Exatamente, só um, não tinha base de Ah, dados. Então, falou, cara, olha, não tem como eu fazer. O que a gente pode fazer é ver ticket médio, faturamento, outras unidades vendidas, informações. isso. Mas você não tinha Ou, como rastrear a persona, né? não, Não tinha, né? do jeito que não. Mas, por isso que BI é importante. Você não avalia só o dado que você tem, você avalia o dado que você não tem. Então, ele já identificou que isso era um problema. Opa, então tem que melhorar minha operação. Exatamente. Então, você vai pensar em bonificar aí as suas vendedoras para cada nome, CPF que ela Ela cadastrasse os seus cadastrar e clientes, né? tal, criar essa base de dados, né? Porque deve ter alguma recorrência de alguns clientes. Então ele vai conseguir fazer isso. Exatamente. Ele estava pensando em montar algo relacionado a cashback. Então, o cliente que tiver todo mês um ticket de tanto, vai ter um cashback de tanto para ter uma promoção ou E o algo cara nesse faz aquele sentido. cadastro simples lá, nome, CPF, tudinho. Na hora que vai comprar, põe lá, vai acumulando. Olha, é porque às vezes você está tão ocupado na operação que esse tipo de dado fica um pouco difícil de você captar, né? Eu falo, nós temos que atender bem o cliente, nós temos que não sei o quê. Eu falo, esqueceu de pegar às vezes ela até falou o nome, mas você não anotou ali, não colocou no sistema. Se era o cliente, qual que é a data de nascimento, qual que se é homem ou mulher, então qual que é o endereço, né, para você captar se a loja tem que ser no endereço X ou Y. Então a gente às vezes quem está adquirindo um BI tem que ter a preocupação com a qualidade dos dados que ele tem. Se aquela informação que ele está pedindo, a gente tem como entregar para ele. Entendi. Então, não contrate um avião sem ter um piloto, em primeiro lugar. Segunda, tem que saber para onde você quer ir e se o avião realmente é o meio de transporte. Exatamente. Então, a pessoa contrata um BI, não tem estrutura para operar o BI, e mesmo assim ele contrata, né? E aí, na hora que ele vai ver, ele não precisa do avião, ele precisa do ônibus. E aí, foi, porra, eu comprei um avião, mas o avião não vai me servir, porque o dado que eu tenho não é para tomar essa decisão, né? Isso é muito comum, né? É muito comum. Mas isso é uma coisa assim. Eu vou falar que é boa de certa forma, porque Porque o você cara está pelo indo menos. atrás, né, de melhorias, né? E isso é a grande vantagem disso, né? Exatamente. Então, se ele esbarrou na barreira, beleza, vamos contornar isso aqui. Eu comprei mais do que eu devia, ok. Então, vamos dar um passo atrás aqui, vamos estruturar a casa, vamos ter um BI mais simples, e aí depois a gente vai evoluindo, né? Eu costumo dizer para o cliente, quando a gente começa um projeto de consultoria, a primeira coisa que o cara fala para mim, meus dados não são de confiança. Eu falei, ótimo. Então nós vamos começar a consultoria pelos indicadores. Aí a gente tem quase 200 indicadores. Ó, vamos entender, vamos pegar e colocar à mesa, à vista, todos esses indicadores. O cara olha para assim, meu estoque está errado, mas calma, eu vou ver se está errado mesmo. Na hora que eu olhar o indicador, eu falo, realmente, seu estoque está errado. Vamos arrumar? Porque aí eu começo a dar visibilidade do dado errado e isso começa a incomodar e as pessoas começam a corrigir os processos para que o dado fique certo.
Exatamente. Entendeu? Então, muitas vezes a empresa não vai estar pronta. E aí, o processo sempre para mim, processo é a base de tudo. Processo não garante você ser o maior, mas processo te garante visibilidade, confiabilidade e segurança na tomada de decisão. Então, tem muita empresa que não é a maior, mas tem processos muito estruturados, tem uma disciplina na execução dos processos e ganham dinheiro. Porque tem dado muito qualificado, consegue tomar decisão baseada em dado. E tem empresa que não tem nada disso e ganha dinheiro. Então, ganhar dinheiro não significa que você tem que A ou B, né? Agora, uma empresa bem estruturada, com um processo bem estruturado, com um negócio muito estruturado e comercialmente muito agressivo, esse cara vai ganhar mais dinheiro que todo mundo. Com certeza. Esse cara vai ganhar mais dinheiro que todo mundo. Por quê? Tem processo, tem leitura de dados e comercialmente existe uma estratégia muito agressiva que acaba pegando uma parte do mercado, né? Entendeu? Isso é tão interessante, Renato, que eu falo assim, a intuição do empresário, ela te leva a um certo nível, né? Eu falo assim, da Sim, empresa, sim, né? Mas você sabe o que tem que fazer, você sabe do negócio, você entende as áreas do negócio, mas hoje a competição ela é muito acirrada de qualquer nível, qualquer qualquer nicho, segmento, qualquer concordo com você, segmento. concordo. Então, o BI, a análise dos dados, ela vem para aumentar a performance do seu negócio. Então, se você tem uma performance boa, vamos colocar assim, ó, você tem duas empresas concorrentes, muito próximas de faturamento, quantidade de funcionários, tudo muito próximo. O que vai destacar uma empresa da outra? Como que uma vai se superar em relação à outra? Ela vai ter ela tem que ter mais performance nas áreas dela. Então, na área de vendas, na área de RH, na área de logística, na área de compras. E isso você só vai conseguir se você tiver conseguindo analisar bem seus dados. Então, você falou que, por exemplo, seu cliente aí não tem um estoque, não está batendo, os dados não estão muito confiáveis. Ok, nós temos que higienizar esses dados, fazer um tratamento dos dados e aí a gente ter o máximo de assertividade possível nesses dados para que a sua decisão ela seja a mais assertiva possível. Então, depois que fazer isso, ok, por que o nosso dado estava errado? Ó, por conta de X, Y, Z. Então vamos Exatamente. alterar aqui os processos, Vamos ajustar a operação para isso. exatamente, para que quando eu for analisar os dados, eu tenha 100% de assertividade. E é engraçado que o cara fala assim, cara, não dá para confiar no estoque. Eu falei, qual que é a curiosidade do seu estoque? Qual que é o quanto você acredita no seu estoque? Ah, uns 95%. Aí eu viro para ele e falo assim, cara, você tem 95% de certeza que seu estoque está certo. Você deixa de usar ele por causa de 5% que você acha que está errado. Aí o cara para e olha para mim assim, não faz sentido você não tomar decisão se você tem tanta confiança. Você está deixando de tomar uma decisão mais precisa. Aí pode ser por preguiça, falta de tempo, tomar decisão muito sufocada e tudo mais. E o BI acaba com essas lendas também, né? Porque o cara começa a gritar a informação, mostra as mazelas e mostra as coisas boas a todo tempo, Sim, né? exatamente, É, exatamente. E sim. esse é interessante porque sempre, o BI eu falo que é o dedo duro, né? Porque É, às vezes você está navegando, está clicando ali, clicou, fez um fio, falou, e essa informação aqui? é, Né? Teve uma época que eu fazia muito, ainda faço ainda, POC, né? Prova de conceito. E eu fui visitar uma empresa em Anápolis, uma indústria, e conectei na base, falou, tá aqui os seus dados e tudo. E aí um dos gerentes falou, não, ele sabia de tudo, gestor comercial, sabe tudo que vende, ok, domina. Ele olhou assim, eu plotei as informações de venda no mapa e apareceu uma conta lá no Nordeste, uma venda grande lá. Eu falei, o que é isso aí, Rogério? É venda. Mas não pode, a gente não vende lá, lá em Pernambuco, não tem, tá errado isso aí. E ele falou, ó, deixa eu olhar aqui, não, realmente é venda. Não, o que for que esse aí não é venda, pode ser brinde, pode ser doação, mas venda não é. Aí, ok, então olha aqui, ó, tem essa nota,
essas notas aqui, esse vendedor aqui, o projeto X, tá? Eu falo, cara, falei para não vender por essa filial aí, era para ter vendido para outra filial, agora é o nosso imposto que não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, então, Fez merda, né? assim, ó, às vezes você sabe qual que é o dado, você sabe qual que é, mas sim, falar é fácil, me mostra os dados, É, né? Então, às vezes a gente acha que a operação está de um jeito, de outro, mas o que dá assertividade, a segurança para você tomar a decisão é você ter o dado correto na palma de sua mão. Não adianta você achar que eu falei para meu funcionário assim, que aqui na o cara empresa o me falou que processo é fez assim. assim, cara, tudo bem, conferir não é desconfiar, ué, faz parte da gestão você conferir, Exatamente, né? Não é desconfiar, não, mas eu falei pro cara, vamos conferir se ele fez da forma correta, né? exatamente. E aí nada melhor que o dado. Tem um caso engraçado também, parecido com esse, uma rede de supermercado e quebra muito alto no hortifruti. Não, essa informação tá errada. Eu falei, beleza, tá errada. Vamos partir do pressuposto que tá errado e vamos ver as notas de entrada. Aí nós pegamos e abrimos as notas de entrada lá, é o dono, né? E agora? Exatamente isso aqui. Ficou silêncio. Falei, cara, nós estamos jogando aqui fora quase R$ 1 milhão todo mês porque você não está olhando a sua compra. Não, eu achei que tinha lançamento. Não, você não pode achar. Então, mais uma verdade do BI é, se você tem, olhe o dado, tome decisão baseada no dado. Né? Exatamente. Você falando, eu até lembrei de um outro caso. Às vezes você tem a informação, você anda na empresa inteira, mas não está visível, ela não está te expondo, ela não está expondo a verdade. Tipo, vou te dar o exemplo dessa indústria de plástico que eu visitei. Ela tinha uma produção de telhas, essas telhas é de poliestileno, Sim. e, e o dono ele sempre anda no chão de fábrica, ele gosta de olhar, porque a perda que você tem na produção, ela às vezes quando ela é alta, Ela é visível, né? ela é É visível. volumosa, né? Isso, então entra é uma bolinha de plástico assim, entra na máquina e quando aquela máquina ela esquenta demais ou não esquenta, ela começa a acumular porque é uma linha de produção. Ok. E ela vai gerando um plástico lá todo Um deformado. resíduo lá de Isso. produção. E aí apareceu no BI que ele tinha lá um estoque de perda de mais de R$ 1 milhão. Cara, mas eu não vi R$ 1 milhão, você pensa, é um volume gigante de coisa. Exatamente, falou, mas como? Eu entro na fábrica aqui todo dia, no chão de fábrica, estou andando para lá e para cá, que não sei o quê. E aí eu falo, ó, tá aqui, ó, a produção, aqui você pode ver com o pessoal da produção, né? Falar, é porque... Aí fui conversar com o gerente lá da produção. Falou, tem uns que quando acontece isso, essa perda a gente coloca lá naquela salinha lá, não sei o quê. Falou, deixa eu ir lá ver. Pô, Abriu, lotada. tava lá, lotado o negócio desse plástico lá todo deformado. Porque é difícil você, depois que você derrete o plástico, você tem que fazer ele em bolinha de novo para depois realimentar a máquina. Tem que fazer a reciclagem dele, né? Isso, exatamente. Então era difícil, então eles preferiam deixar lá e pegar o material, matéria-prima nova, né? Isso gerando um custo adicional, um desperdício, perda. Olha o Exatamente. tanto que ele não viu fisicamente, mas na hora que ele foi para análise do dado, falou, pô, isso aqui tá vermelho, deixa eu ir lá ver. E estava no chão de fábrica todo dia. Então, quer dizer, às vezes você está andando, está conhecendo, está conversando com todo mundo, mas o dado está lá. Ele só não está te expondo. Isso por conta de um indicador. Eu falei assim, Rogério, qual que é o meu percentual de perda na minha produção? A gente foi olhar lá, Foi estava lá, lá esse puf. estoque. Vai estar aqui, ó. Entendeu? Cara, e é bem parecido com o que aconteceu com esse cliente também de hortifruti, porque como é hortifruti, é perecível, o que que acontecia? Toda perda tinha que ser tratada muito rápido, né? Porque cheira da mosca, uma sujeira, então ele não tinha tempo de ver isso acumulado. E o que acontecia? Só foi ver o número, porque fisicamente foi dada a destinação. Estragou, jogou fora, né? E assim foi. E aí, na hora que viu o tamanho da bronca, que foi ajustar os processos operacionais
certo? E aí começou a tratar essa informação num prazo mais curto. De 3 em 3 dias ele começou a olhar esse dado e aí sim, de fato, ele conseguiu trazer, saiu de 1.300.000 e poucos para 167 mil reais Ainda no mais mês. hortifruti, né? Que a perda é muito É rápida. muito rápida. Então, assim, se não tem esse grito no BI, ele não ia perceber na operação. Não ia Exatamente. perceber na operação. Exatamente. Né? É onde que eu sempre falo que a intuição, que o empreendedor, ele é muito hábil, mas ele precisa ter os números. Se você não tiver os dados, é muito fácil de você quebrar daqui para ali. Então, e é onde que a concorrência não te perdoa. Se ela está analisando os dados, está vendo os números, e você está indo na intuição, pode ficar esperto, seu tempo está chegando. Entendi. Então, assim, saber o que tipo de dados você precisa, saber se é aquela plataforma que vai te entregar o que você precisa. Você tem que entender que a sua operação precisa construir os dados corretos, senão você vai tomar a decisão errada. E você tem que ter um ciclo de análise de dados, né? Porque como é lutar com um cara que quer o BI e ele quer que o BI resolva para ele? Isso acontece muito. Acontece, acontece. E o BI ele tem até algumas estratégias que você pode implementar. Eu não falo só do BI, mas vamos colocar assim, jornada de dados, né? Onde você pode retroalimentar o seu sistema. Então, você tem o seu sistema de gestão, por exemplo, Perfeito. e você identificou que você precisa comprar, fazer compra. Chegou lá no seu estoque mínimo e você precisa comprar. Pode ter variáveis que não está no seu sistema de gestão, que está externo, tá? O lead time do seu fornecedor, uma API, por exemplo, tá? Vou dar um cenário hipotético. Mas então você não tem isso no seu sistema de gestão, mas você tem isso no BI. Então, se você configurar o seu sistema de gestão para já fazer um pedido de compra, pode ser que você está com a performance afetada. E eu estou falando assim, em termos genéricos, tá? Isso nem Tá. sempre é verdade, mas se você tiver isso já de forma bem estruturada no seu BI e você coloca uma automatização ali, você pode falar para o seu BI gerar esse pedido de compra. Então ele não é só uma ferramenta de visualização. Hoje já tem muitas ações que são disparadas através do BI para outros sistemas. E mais uma vez, cadastro, né? Mais uma vez. Cadastro, né? Sim, você tem que ter todas as variáveis lá para ele fazer esses Aí ele cálculos, né? vai pegar meu estoque, vai pegar o giro, vai entender o prazo de entrega, criou um alerta de ruptura ali, ele já dispara para um pedido no sistema. Exatamente. Eu já tenho pedido cadastrado com esse fornecedor desse produto. Sim ou não, se não, se Isso. tem, já pisca lá Pega saldo, manda pego. uma mensagem para o comprador, um e-mail, alguma coisa. Exatamente. Workflow, acho que todas essas plataformas trabalham com essas. Sim, sim. Eu não vou te falar todas, porque né, são 300, mais de 300 soluções que tem e eu não conheço todas, mas Tá. todas as principais de mercado, elas já aceitam workflow, API, integrações com vários sistemas aí. Explica o workflow, porque tem gente que não conhece nem o BI, né? O que é um workflow? O workflow ele é um sistema de fluxo, igual o nome diz, fluxo de trabalho. Então, dependendo de determinadas ações ou indicadores que eu tenho, eu vou colocar assim, de semáforos nos Perfeito. meus sistemas, eu posso colocar para disparar um determinado fluxo de trabalho. Seja um relatório, um alerta. Pode ser das coisas mais simples às mais complexas. Eu fiz uma venda que o desconto estava muito alto. Pô, Então, já caiu lá para o chega, gerente comercial, chega no ó. WhatsApp do gerente comercial. Falou, ó, Ó. fulano está fazendo uma venda aqui, você vai aprovar sim ou não? Isso é um Hum, fluxo de trabalho. É onde tem atores ali, né? Eu posso ter fluxo de trabalho que o ator é só sistema. Então, caiu num ponto de pedido de perfeito. determinado produto, já chama outro, eu disparo um fluxo de trabalho para que já chame outro agente ou outro sistema para fazer um pedido de compra. Ou fluxo de aprovação, bem, tem São vários. inúmeras as possibilidades, né? Quando você fala em tecnologia, para
não simplifica, mas encurta o tempo de decisão e isso impacta diretamente no resultado, né, Rogério? Exatamente. E o que eu falo é, em tecnologia, você consegue tudo. Vai depender de custo e prazo. Entendi. Então, bem, fazer chover a gente já consegue, né? Mas não é no computador, né? Ok. Diretamente. Mas se você tem custo, você tem prazo, você consegue automatizar quase tudo na sua empresa. Tem diversas tecnologias que o workflow já é embarcado. Então, assim, a falta é só você digerir tudo isso e ver o que é importante para o seu negócio. Não adianta você ficar vislumbrado com a tecnologia que vai fazer isso e aquilo, se agora que você vai colocar lá não tem muita utilidade. Ontem, anteontem, eu estou fazendo um curso lá na Dom Cabral e ontem nós tivemos uma aula do professor falando a tecnologia a serviço do conselho de administração. Eu estou fazendo uma formação para conselheiro de administração. E, cara, todo mundo esperando, né, o começo da aula para falar de tecnologia. Ele só falou de processo. Ele só falou de processo. Só falou de processo. Só falou de processo. Foi muito bom porque desmistifica e tem realmente uma mística de inteligência artificial, de novidade, disso, daquilo. Cara, se você não tem processo estruturado, né, quando a gente fala de negócio, vamos falar de negócio. Não um negócio mídia, né? Não um negócio Instagram, não um negócio rede social. Negócio mesmo que a mercadoria sai daqui, uma produção, um comércio, tudinho. Tecnologia é ferramenta para reduzir custo ou despesa. Tá muito errado esse pensamento, meu? Não, mas eu gosto. Isso desde a Eu época. só fui muito simplista, né? Não é bem um sim ou não, né? O que eu costumo dizer é que a tecnologia ela veio resolver problemas que não tinham antes da tecnologia. Ó, essa resposta sua foi legal. Vamos abrir ela aqui para tu me entender. Vamos lá, a tecnologia nos trouxe o RP, né? Perfeito. Então agora eu Ganhei coloco muita meus dados, produtividade e tal. eu tenho lá e tudo. Então, mas os RP, igual todo RP, ele vem com vários problemas, né? Ele, igual a gente falou, ele não tem automação para fazer um workflow. Bem, hoje já tem vários, mas então você cria um workflow para suprir uma necessidade, um problema que você não tinha antes, agilidade. Então você usou tecnologia para resolver um problema que o seu RP criou, certo? Então eu Entendi. costumo falar muito disso. E assim você vai aumentando a performance. Então assim, ó, o lance da tecnologia é que ela resolve um problema e logo vão surgindo outros problemas. Um dia o problema, eu diria questões, onde a gente está sempre em busca da melhoria da performance. Então, o Então, BI ele aumenta a performance, o RP aumenta a performance, a inteligência artificial aumenta a performance, o workflow, então tudo para resolver problema de performance. e performance nós estamos falando de operação. Sim, geralmente de Seja por operação. uma máquina, seja por uma pessoa, mas nós estamos falando de operação. Sim, basicamente. Basicamente né? Isso. Por exemplo, o software de BPM, né? Quando você tem um software de BPM, ele mapeia os processos e tudo. Então você coloca lá o seu software de BPM e ele vai dar uma melhoria na performance desses processos. Antes, você tem que preencher um determinado informação cadastral. Não preenche, não vai para o próximo passo. Travou ali, beleza. Exatamente. Então você está melhorando a performance agora dos seus dados. Você fazer uma análise futura. Bem, é bem nesse sentido. Então, ser bom não é simples assim não, né? Não, não. Exige uma disciplina, pode dizer que militar aí, com relação à tratativa de dados, cadastro, né? Seja cadastro de entrada, cadastro de saída, qualquer movimentação, seja ela de mercadoria, processo dentro da plataforma do RP, seja lá o que a pessoa estiver usando naquele momento, né? Isso. Quando você vai fazer um processo de extração de dados, você tem que ter ali qual que é a confiabilidade desses dados. Então, se a confiança que você tem nesses dados é baixa, você tem que fazer um processo de higienização, né? E aí você precisa também de ferramentas tecnológicas.
Então não é só você falar, não, eu coloquei um negócio bom aqui, mas esse bom vai me atender? Não tá. De repente você precisa de mais coisas aí para ter a informação correta no final. Entendi. A gente falou das dificuldades e alguns erros que se comete na hora de contratar uma ferramenta de BI, né? E alguns cases de muito sucesso, né? Do caos ao paraíso, assim. Conta um caso assim que foi muito difícil, porque eu penso que toda ferramenta você precisa levar essa cultura da ferramenta dentro da companhia, né? Porque o cara está acostumado a escrever ali, igual recebimento com coletor, né? O cara está acostumado a receber e conferir na nota, né? Aí você põe um coletor, primeira resistência do cara, não vai funcionar e tal, tal. Então você exige ali uma insistência da companhia, né? Naquele Sim, primeiro momento cai a produtividade, né? sim, depois ela geralmente sobe, né? Mas um caso que eu gosto muito de falar é um cliente que ele tinha vários canais de venda. Omnichannel mesmo, de fato. Isso, tinha vários canais de venda. E a gente começou pela TI há um bom tempo atrás, para ver chamados, qual chamado de TI que está sendo atendido e não. E o diretor comercial foi lá e viu. E eu falei, legal, isso aí, dá para fazer algo parecido aqui com venda, se atingir um meta ou não? Sim, dá para fazer, vamos colocar aqui. E é um diretor bem arrojado. E falou, cara, muito legal isso aqui, eu vou apresentar na reunião agora, não vou levar a planilha mais não. E apresentou os dados dele, falou, olha, nós não atingimos a meta nesse caso por conta disso e disso, aqui nós acontecemos por conta disso e disso. E fica uma informação dinâmica, ele não é um negócio estático que ele está vendo, ele clicava ali na hora, mudava na hora e estava apresentando. E isso trouxe um sentimento de concorrência com outros departamentos. Olha só. Assim, uma concorrência num bom sentido, né? Onde Pô, foi bom, foi bacana, gostei, isso, né? eu quero isso para mim também. Ah, Eu quero avaliar aqui agora se eu estou pagando muito hora extra, né? Se eu estou dando muito benefício, o RH se interessou muito, né? Nossa, é tão simples, é só clicar, só clicar. Né? Então, eu estou pagando muitas férias, muitos benefícios, estou pagando hora extra, está faltando muito, o treinamento, quantas horas para contratação, meu turnover, como é que tá? E aí o negócio foi fluindo. Falou, cara, que legal, o diretor financeiro falou, eu quero isso aqui, ó. Quero saber quanto que está inadimplente e de forma fácil assim, por que está acontecendo X assado. Então eles passaram de 5 usuários para 200 usuários utilizando BI. quanto tempo isso? Isso foi em aproximadamente de 8 a 12 meses. Bacana. E Isso. performance? Ah, não, a Os performance dele, resultados. os resultados foi uma coisa assim, eles aumentaram muito, eles tinham uma parte de e-commerce, então aumentaram bastante, falaram, nosso e-commerce a gente achou que era só para não. Porque quando você coloca e-commerce, você tem um negócio estabelecido, você vai colocar um e-commerce só para você não ficar de fora. Mas no caso deles, não. Eu falei, cara, isso aqui realmente está muito dinheiro. Hoje está representando aí 30% do nosso faturamento. Caramba, Então foi assim, foi uma mudança muito significativa no negócio da empresa. olha só, hein? E isso porque o cara da TI queria saber o nível de serviço dele. Era muito cobrado. Falou, tô abrindo chamada aí para você vir arrumar meu computador, não tá dando? Aí? Falei, não, peraí. Aí ele começou com BI e aí o negócio foi O cara do proporcional, comercial viu, falou que eram parecidos e um foi contaminando o outro, não vê? exponencialmente. A empresa, Exponencialmente. hoje ninguém, com certeza lá dentro, não trabalha sem o dado. Não, hoje as reuniões são apresentadas no BI, virou realmente um círculo virtuoso dos dados lá. É. Isso quando tudo dá certo, né? O problema é quando dá errado. E quando dá errado? Quando dá errado, geralmente o pessoal acha que vai tirar o trabalho dele. Fala, mas cara, eu ficava aqui uma semana para montar o DRE, agora o negócio aqui tá pronto. Você clica num. Eu só clico aqui, ó, vai mandar embora. Vai segurar a informação, não vai passar os detalhes do negócio. Então o cara realmente vê a tecnologia como uma concorrência, não como uma ferramenta. Porque ele podia entregar a DRE mais rápida e já fazer as análises que essa pessoa que fecha a DRE deveria estar fazendo as análises. Ó, nós gastamos mais, isso aqui, o orçamento estourou aqui, isso aqui foi isso aqui, já podia levar isso mais mastigado. Mas ele estava gastando tempo dele montando planilha de Excel. Exatamente. Então, você tem um gerente
ali, né, que é um cargo alto, né? Montando planilha, copiando planilha de um lado para o outro para montar DRE. E é exatamente isso que você falou. A gente tem que colocar essas pessoas para analisar o dado e entregar isso para a alta gestão de uma forma mais pronta. E tomar decisão, né? Você tem coisa latente ali que tá. É o caso da indústria aí que o plástico no processamento ia acabando. O cara da produção, ele tinha que ter dado uma sacada, porque, pô, isso aqui, né? Ou seja, ele não estava acompanhando o indicador dele também, né? É, exatamente. No caso da contabilidade, do DRE, é muito melhor você ter um gerente te falando que, olha só, o seu custo maior não é o de pessoas, é o custo do serviço, ou é o seu custo de produção, de matéria-prima, do que está copiando e colando informação para gerar DRE. Esse é contrata de fato um gerente financeiro, um controller para fazer e ele vira um montador de planilhas de Excel. Exatamente. E aí foi por água abaixo, né? É uma inversão aí de valores, né? Vamos dizer, né? O quanto você paga para um controller que tem inteligência para tomar decisão, o cara tem informação, tem técnica, aí você pega todo esse custo intelectual que pode trazer resultado, põe ele para fazer planilha. Exatamente. Tem até uns indicadores de liquidez, você deve entender mais disso do Sim. que liquidez corrente, seca, Ah, e que você consegue prever se a empresa vai faltar caixa ou não. Né? Então, ao invés de dar esse tipo de informação, ele está lá montando planilha, não faz sentido. Né? Por que você não já... Você devia ser o primeiro a pedir um BI. Né? No entanto, você está... exatamente, para ele entregar mais valor, né? Isso, e no entanto, você está segurando o freio aqui, né? Não deixando a gente entregar a solução. Cara, isso é louco, hein? E quando você fala de operação, porque nós estamos falando da ferramenta de dados para o nível gerencial. Uhum. E quando a gente fala de operação, vamos pensar numa empresa de logística lá, separador, o conferente, movimentador, né, o operador de empilhadeira. Como que você tem visto aí esse cara com a informação dele? Ele com as informações. É, Porque esse cara é puramente operacional. sim, sim. É, a gente implantou certa vez numa distribuidora de medicamento todas as etapas do processo de venda dele dentro do BI. Então ele tinha lá desde o pedido de venda até a análise de crédito, análise de estoque, separação, contagem, tinha algum outro ali antes da remessa. E o problema deles é que falaram, não estou conseguindo entregar em tempo hábil. O cliente está pedindo aqui, a gente falou que ia entregar em 10 dias, está demorando 12, 15. Então, nós fizemos todo esse mapeamento que a gente conseguiu avaliar em qual era o processo que estava demorando mais na venda. Era análise de crédito, era separação, era a contagem do material, Conferência a ali, né? conferência, desculpa, ou era o tempo entre processos. A gente viu que o que estava mais, em alguns casos, né, claro, varia aí de tipo de medicamento, no caso, era o tempo entre processos. Então a culpa não era de ninguém. Então o Era cara, da cadeia inteira. ele separou e aí até o pessoal que ia conferir estava o tempo maior. Então, peraí, o que está de errado aqui com o nosso processo? É porque a gente está colocando num lugar onde o conferente não está vendo, não está chegando aqui no... Eles têm um pinpad, né, que nessa área é comum, não está bipando para ele, não está chegando essa informação, e aí foi corrigido, porque a gente sabia onde que era o problema. Ou seja, você foi medir a operação lá, o nível de serviço, você tinha uma expectativa que não estava realizando, desceu, e o cara, funcionário, quando percebeu isso, Bem, tinha um pouco de tem muita, sabotagem ali. tem muita conversa, né, que a gente, Ah, mas a primeira reação falou, tá vendo? A a culpa não é culpa não é minha. minha, é do sistema. Quanto tempo foi para eu conferir? Não, seu tempo de conferência tá tudo certo. E o tempo de separação? Não, tá tudo certo. O tempo é entre processos. Olha só. Né? Falar, mas também, bem, aí já é conversa, né? Mas um lance interessante esse cliente, ele teve que se adaptar muito para colher essas informações. Da data e hora que o pedido chegou,
a data e hora que começou a avaliação de crédito, data e hora que começou e terminou a avaliação de estoque e todas as etapas em diante. E de certo ele estava perdendo competitividade, porque os concorrentes são muito ágeis nesse segmento, né? É Exatamente. muito rápido. Eu comentei aqui, eu tenho cliente lá que é de farmácia, é impressionante como o nível de serviço é importante nesse segmento, né? Imagina só, você vende, uma farmácia vende aspirina todo dia, Ele faz né? pedido todo dia. Todo dia, vendendo lá, todo dia. Então, se demora 2 dias para chegar uma carga a Ruptura. mais, foi 2 dias sem essa venda. Você teve ruptura de estoque aí. Ruptura de estoque. E aí como é que faz? Eu falo, Todo mundo pô, perdeu dinheiro. olha só, eu comprei de você que fiquei 2 dias, eu vou comprar do outro. E Né? compra mesmo. Muda. Não tem paixão nenhuma com o O preço fornecedor. é muito parecido, né? Sim, O que vale é o nível de serviço, né? exatamente. Né? Isso mesmo. Nossa Senhora. E quando você fala, nós falamos de indústria, falamos um pouco de varejo, falamos de distribuição, restaurante, padaria, transformação, o quanto, porque, veja bem, para mim é um dos segmentos onde se perde muita oportunidade de ganhar dinheiro. Eu vou te falar por que eu penso assim. Tudo que você tem margens altas, tanto o empresário como quem está tocando, tem o conforto do bolso. Não, eu estou ganhando dinheiro. Estou ganhando dinheiro. E de fato ganha dinheiro. Aí ele despreza a operação. Não, estou ganhando dinheiro, tá bom, tá bom. Só que ele podia ganhar 30, 40, 50% mais. E esse dinheiro serve para investir, para atualizar, para abrir filial e tudo mais. Você tem experiência nesse segmento? No segmento alimentício, eu tenho experiência com franquias. Perfeito. Franquias de alimentícia. A gente fez um grande projeto uma vez. Mas como é franquia, é um pouco diferente, porque a franquia ela tem os números todos prontos. Vem pré-estabelecido. Eu não acreditava que era daquele jeito. Eu não acreditava. Então, é uma rede de alimentos de hambúrguer grande. E ele falou, uma vez eu escutei assim, ó, Rogério, se der 0,7% no meu índice de perda abaixo ou acima, tem alguma coisa errada. Então imagina o seguinte, você Cara, precisão, hein? é 0,7%, eu falei, cara, 0,7%? Ele falou, porque é o seguinte, nossa loja aqui, ela vende tantos mil hambúrguer por dia. Então, a margem de erro é muito pequena. Então, se o cara colocou lá que ele teve que jogar 10 hambúrguer a mais fora no É porque ele dia, errou lá na previsão dele. teve algum problema. Teve algum problema. Eu posso olhar na câmera lá que teve algum problema. Ou o cara não foi treinar direito, tá caindo no chão toda hora. Ou ele comeu, mas teve algum problema. Então você tem lá em venda de milhares e milhões por dia, o índice é muito fechado assim, é muito fechado o índice. Você vai ter 3,5% de perda. Olha só. Se você tiver 4,3, tá errado. Olha só. Então, de fato, tem muita gente avançada na tomada de decisão, né? Sim. E você vê o índice de precisão que você está contando aqui, é fantástico. E dá para levar isso para todos os segmentos? Não, não dá. Assim, a não ser que você esteja falando de franquias, tá? As franquias, elas têm Porque vem lá pré-estabelecido uma regra. Isso, então eu vou dar um exemplo aqui, tá? Por exemplo, se você fala que é shopping, vamos supor, igual esse que eu falei, citei de alimentos. Se você fala que é em shopping, é um número. Se você fala que é um quiosque no shopping, aquelas que ficam no meio da praça, né? Não É outro número. é outro número. Se você fala que é de rua, é outro número. Então os números são todos muito parecidos. Então quando o pessoal fala de franquia, que é um bom negócio, que tem uns números, realmente, se tiver um estudo sério atrás, pode confiar ali nos números. Se você tiver alguma coisa diferente do que eles estão te propondo, pode ir lá. Tem um que problema na alguma coisa operação. errada. Problema de operação, Problema na operação. sem dúvida. E logística? E o BI para logística? Bem, Será que ajuda? Bem, fora esse exemplo que eu te dei da gente mapear o processo, né, de distribuição,
Aliás, até a remessa, né, o processo desde a venda até a remessa, você consegue muita performance no momento de montagem de carga. Então, montar carga é uma coisa difícil, né? Tem softwares específicos para isso que não conversam com RP, que não conversam com nada, é só a telinha, você mexe no seu computador ali, geralmente fica do lado da carga. Só para fazer isso, montagem de carga. Então, Então você tem monta. toda uma inteligência específica para essa operação. Isso, isso. Tem uns que tem até aquele negócio de Lego, né? De Lego, não, de Tetris. Uma carga é assim, você vai colocar ela de um jeito, vai colocar de outro. E aí você consegue calcular qual que é o volume do preenchimento dos seus caminhões. Então, aí, se você tem um BI, você pode avaliar. Num turno específico, vamos supor que está saindo 70% do seu caminhão cheio, né? Então tem 30% vazio. Vazio. E o índice para o seu negócio é em torno de 10, 15%. Você pode avaliar ali, é num turno específico, é num caminhão específico, É numa rota específica. é numa rota específica. Então, assim, você avaliando o número é mais fácil. Vai falar, o cara ele tem uma bateria que ele deixa lá dentro do caminhão, o motorista. Fala, pô, cara, o que essa bateria está fazendo aqui? Eu tenho que pôr minha carga. Está Não, mas ocupando espaço. é porque toda vez é meio vazio mesmo, então fica É uma aqui. caixa térmica que ele traz do trem da cidade que ele foi e tal, frango, galinha, porco, Exatamente. papagaio, Tem de né? tudo, tá? Tem de tudo aí. Então, assim, o lance é na operação, faz muito sentido você ter BI. Inclusive, até quando eu comecei a trabalhar com BI, o pessoal fala, Rogério, mas eu nem tenho sistema direito ainda, eu estou implantando aqui, implantei tem um mês. Eu falo, olha, a melhor coisa é você ter um BI agora, que você vai alterar a sua operação no começo. Você vai identificar os erros agora, bem no começo, e já vai mudar os seus processos. E aí tem mais valia ainda, porque você já começa do jeito certo. Bom, isso, hein? Então ele não só foca na estratégia, mas também não é o jeito, assim, não é o jeito tradicional de você usar, mas você também acaba que vai mudar a sua operação utilizando BI. E tem uma onda, né? Tem uma onda de todo mundo querer dado com inteligência artificial. O que são as armadilhas aí que a gente pode dar recado para a pessoa que vai escutar a gente? Porque eu vejo muita modinha agora, principalmente com o IA, né? Quais são as armadilhas que tem hoje no mercado aí que torto e direito e faz o cara desacreditar na ferramenta? Já tem vários pesquisas, estudos que falam que os dados hoje é o novo petróleo, né? Tem até um colega meu que era gaúcho, ele fala que os dados é a nova picanha, né? Tem essa conversa. Mas realmente dados você não pode desprezar eles, você tem que dar máxima atenção para eles. E quando acontece uma moda igual tá esse de inteligência artificial, é claro que dado vai estar envolvido ali no meio. Mas você não pode usar a inteligência artificial para fazer qualquer coisa de jeito. Falar, vou jogar meus dados aqui e vamos ver o que, que dá. Né? Inclusive, tem uma profissão que ela está cada vez mais em alta, que é a engenharia de perguntas, né? Prompt Engineer, que é como que você faz as perguntas certas para que a inteligência artificial te responda correto. Né? Então não adianta eu perguntar como é que eu tenho um negócio X, como que eu faço para ter lucratividade nesse negócio? Ele vai te dar uma resposta genérica que vai servir para basicamente qualquer nicho. Né? Então, a inteligência artificial ela ajuda muito, ela consegue fazer análises muito boas, mas você tem que ter uma estrutura e uma qualidade de dados muito boa para dar suporte para isso, porque senão você pode tomar uma decisão errada. Então, se a inteligência artificial não tiver todos os dados, ou pelo menos os dados principais, ela pode colocar no caminho inverso do que você está pensando. E aí o cara perde dinheiro, tempo, nossa. E ainda toma a decisão errada na empresa. Tomou dinheiro, perdeu tempo implantando, dinheiro, esforço de equipe e ainda tem um resultado ruim.
E aí o cara fica machucado, né? Porque fala, não, isso aqui não presta. Ele volta lá pro tempo do, dos Flintstones lá e acha que aquilo é o modelo certo, né? Por uma má experiência com a tecnologia. Isso. Toda tecnologia que tem inovação, igual a inteligência artificial, você precisa de um certo cuidado para utilizar, né? Eu fiz um teste, mas é de outra área, não é a área de dados, mas só para ver como ela se comportava. Foi bem no começo do chat GPT, eu coloquei um caso hipotético de um processo jurídico. Olha, E aí eu falei o seguinte, faça uma defesa para o Rogério, né? Aí eu falei assim, o Rogério é uma pessoa muito estudada, ele é um bom pai, é um cidadão exemplar. Eu falei, o que é isso, gente? O que está falando aqui? É defesa jurídica, você vai que eu sou exemplar, cidadão? Então, quer dizer, você não não, alimentou não fez a direito pergunta certa. e não fez a pergunta certa. Então, ele não vai te dar a informação correta. Agora, se você coloca lá, qual que é o seu negócio, mostra para a inteligência artificial. E esse é um trabalho, não é simples, tá? Não é com uma perguntinha ou outra que você vai conseguir fazer isso. Você vai ter que ter realmente um processo computacional ali fazendo. Você mostra as suas vendas, por produto, por grupo de produto, por Dia de dia, por mês. oferta, dia da semana, horário. Tem dado pra Isso, caramba aí. isso. Tem variante demais aí. E você tem que colocar isso de uma forma estruturada, tá? Você não vai colocar nota a nota lá na inteligência que nem suporta, mas se você colocar de uma forma estruturada, ele pode te dar exemplos reais, falando o seguinte: o que mais impactou, por exemplo, tá? Na redução das suas vendas foi o cliente tal, que o mês passado ele comprou X e agora esse mês ele comprou só metade disso, por exemplo. Entendi. Ou ele pode identificar foi um produto, uma categoria de produto que impactou aí nas suas vendas. Entendi. Isso é muito interessante. Nossa, isso aí, cara, quando você fala assim, aí eu penso lá o cara pilotando. É tiro de fuzil, não é tiro de escopeta. Então, é muita precisão na informação e aí a tomar decisão fica mais simplificada e assertiva. Não tem a garantia do sucesso, mas a indicação que o caminho mais correto, né? É um norte a seguir. Eu vou te falar um outro teste que eu fiz que eu achei muito legal. Quando a gente fala de indicadores contábeis, né, que a gente estava falando de patrimônio, de retorno, de liquidez, Sim, e quando você coloca esses dados dentro da inteligência artificial e coloca também qual que é a variação da sua necessidade de capital de giro, ele dá um resultado muito legal. Se você coloca esses indicadores lá e o seu fluxo de caixa contábil, ele vai falar, olha, de acordo com o que você está me passando aqui, a sua necessidade futura de capital de giro para o próximo ano é tal e bota a tal. previsão, ele vê a cadeia de suprimentos e tal. Exatamente. Você pode até pedir para ele usar um algoritmo ou outro, mas ele consegue te dar uma resposta bem aproximada do seu negócio. E não quer dizer que é verdade absoluta, mas você tem um direcionamento, né? Exatamente. Pode acontecer muita coisa, né? As decisões você vão tomar no caminho, né? Aí eu planejei ir fazer ação X, fiz ação Y, isso é variante durante a jornada. Mas você tem uma previsibilidade ali bem assertiva, né? Exatamente. É assim, se tudo correr do mesmo jeito que correu, Aonde que eu a chego? resposta vai Ah, ser essa. Você vai chegar aqui, ó, você vai precisar disso. Mas, bem, é um norte, né? A gente não pode confiar 100% porque a única certeza que a gente tem é que um dia nós não vamos estar aqui mais. isso é fato, né? É isso. Cara, mas quantas variantes tem quando a gente fala de dados, fala de gestão de dados e tudo mais, né? E uma pergunta, talvez você não tenha resposta. Hoje, quando a gente fala em empresa, assim, o que 1,5%, 2% toma decisão baseada em dados? Existe algum estudo que mostra isso? Renato, realmente eu não vou ter a resposta para você disso, mas o que eu posso te falar é o seguinte, que quem já está fazendo algum tipo de análise de dados hoje já está muito à frente de muita empresa que não faz análise nenhuma. Mesmo que o faturamento dela hoje ainda seja menor
do que de outras empresas. Porque isso significa que ela está trabalhando na performance do negócio dela. Ou seja, ela proporcionalmente a tendência é ter resultado melhor. Isso, porque quando você trabalha para melhorar a sua performance, contábil, de vendas, de RH, de tudo, é muito mais favorável que você tenha a longo prazo sucesso do que derrota. É interessante isso, hein? Interessante, né? Interessante. E isso leva a gente reforçar que quem está ouvindo a gente aqui, cara, a operação é a coisa mais importante para o seu negócio parar de pé. Mas o que vai guiar a sua operação é a informação que ela mesma gera para ela. Exatamente. Isso mesmo. Muito, muito, muito bem colocado. Porque o cara acha que a informação vai fazer tudo. Não, eu não acredito que é informação. Mas quanto mais eu conheço o meu negócio, menos eu erro. Exatamente. E quantidade de erro significa o inverso, a quantidade de acerto, né? Então, quanto menos eu errar, porque todo mundo vai errar, isso é fato. Ninguém tem bola de cristal. Né? E eu reduzo a quantidade de erro, aí eu melhoro performance, baixa custo, aumenta a produtividade. E se eu não ganhar mais dinheiro, mas eu consigo vender mais barato, eu consigo abrir loja nova, consigo ser mais eficiente com o fornecedor, entrega a experiência do cliente, ela é diferente, né? E a gente vê isso, eu vejo a Amazon como uma boa experiência de compra, né? Para mim é uma referência, não é à toa que ela é essa semana passou de 2 trilhões aí de valor de mercado, né? É um ecossistema de dados, né, cara? Sim, toda vez que você interage na plataforma, você aprende alguma coisa. Né? Exatamente. E é engraçado, essas grandes empresas, elas estão cada vez mais pegando mais dados dos seus clientes. Tem até um vídeo na internet que fala que a Tesla não é uma empresa de carro automóvel. elétrico. Não. Ela é uma empresa de dados. Então, por quê? Igual o dado é o novo petróleo, né? Então, se ela tem o dado ali, ela sabe identificar qual que é o perfil do cliente dela, ela sabe quais produtos ele consome, ela sabe qual que é os produtos que ela vai consumir, ela sabe qual propaganda ela deve mostrar para ele. Então, ela tem uma quantidade de informação que, pelo visto, ela está trabalhando muito bem, ela vai conseguir atingir esse cara. Então, ela vai se propor a vender ou oferecer produtos e serviços cada vez alinhado mais com o perfil da pessoa. Então, é isso que o Instagram faz, o TikTok. Quando você está consumindo ali, ela tenta taçar o seu perfil para ver qual tipo de conteúdo você está consumindo. Então, assim, a gente foi um pouco para o lado de rede social, de empresas grandes igual a Tesla, mas isso é verdade também para pequenas, médias e grandes empresas do setor tradicional, seja na área de construção, na área de distribuição. Eu fico vendo assim, tem muita gente, o micro-influenciador, que é um empreendedor, cara, o cara vende, né? Ele usa as plataformas as redes sociais para vender, vende expectativa, vende a vida dele, é uma experiência que ele está vendendo ali. E o que esse cara está usando do dado para acertar mais é impressionante. É impressionante, né? Numa escala do tamanho do negócio dele, né? Ele está acertando. E aí, o simples, não o simplista, o simples sempre vai ser mais rápido, né? Sim. E vai dar mais resultados. Isso, exatamente. Quando você pega os dados, mesmo que básicos ali, você pega ele rápido, você vai... E aí você vai evoluindo, você vai melhorando a qualidade da informação. Isso, exatamente. Então, exatamente. O ponto de entrada para análise de dado é hoje, independente de como você esteja. Exatamente. E se você for começar hoje, começa pequeno. Não adianta você começar a fazer um projeto do tamanho do mundo que o seu fornecedor talvez não vai conseguir te acompanhar, ou você não vai conseguir acompanhar o seu fornecedor. Aí vai cair naquilo que eu falei, na frustração e no discreto
da estratégia de Isso, dados. exatamente. Vamos supor que você quer colocar lá 50 indicadores de várias áreas. A sua equipe, ela vai ter tempo de atender os consultores para fazer isso? Né? Você tem o dado? Vai precisar mudar o processo antes ou não? Então, começa pequeno. Faz um indicadorzinho só, vai lá ver uma coisinha ou outra. Deu certo? Ok, vamos para o próximo. Aí, ok. Está todo mundo agora, está todo mundo pronto. Na mesma página, vamos falar todo assim. mundo na mesma página, está todo mundo encabeçado aí para fazer esse projeto funcionar. Ok, então vamos fazer um projeto maior. Vamos fazer Aí outro. você vai Vamos fazer galgando outro. etapa por etapa. Isso. Na hora que você vê, você tem uma cultura de dados dentro da companhia. Exatamente. Dentro da sua empresa, dentro do seu negócio, a lanchonete, seja o que for, né? Exatamente. E esse lance de cultura de dados é tão interessante que você já deve ter passado muito por isso, que o dono chega e vira para o vendedor e fala assim, para o diretor financeiro. O que nós vendemos hoje? Ah, vendemos X. Aí ele liga lá para o faturista. Quanto nós vendemos hoje? Ah, vendemos Y. Contador, quanto nós vendemos? Vai ter outro número. Então, quando você fala de cultura de dados, é interessante estar todo mundo na mesma página. Então, você precisa de treinamento entre a equipe toda para você ter um vocabulário de dados. Para vocês estão falando a mesma coisa. Ah, não, tem esse problema. Então, como que a gente resolve? Nós não temos mais venda hoje. Agora nós temos nosso faturamento comercial, nós temos nosso faturamento líquido, nós temos nosso faturamento contábil. E aí são 3 números diferentes. E os 3 estão certos? Os 3 estão certos e não vai ter briga mais. Então, quanto que foi a venda? Quando nós vendemos? Não, não tem venda. Nós temos esses outros aqui. Isso vai fazer em qualquer área. Então, é bom você ter uma cultura de dados, onde o pessoal tem treinamento, vai abrir o BI, vai mostrar uma informação, vai mostrar outra, o nome dessa informação é X, Y, Z, e aí todo mundo está realmente na mesma página. Nivelou, né? Nivelou, Rogério. E quando nivela, voa, né, cara? Olha, todo mundo trabalhando falando a mesma linguagem, assim, no mesmo propósito de empresa, aí é outro nível. Aí é onde você vê as empresas decolando, realmente. Cara, que papo legal, hein? Fazendo um primeiro resumo, não compra um avião, você precisa de um ônibus. Isso. Então, cuidado com a ferramenta que você está comprando. Entende se o momento, a qualquer momento é importante entrar. Eu acho que isso é um fato, né? Sim. Independente se você esteja com problemas de processo, você só precisa de um ferramental básico para você entrar. Começa analisando o que você tem. Então, todo momento é o momento de entrar para analisar dados, certo? Então, eu vou contratar um BI, vou implementar uma ferramenta, qualquer momento é o momento. E aí você vai crescendo dentro dessa jornada de análise de dados, de tomada de decisão baseada em dados, de estratégia baseada em dados. E aí depois que você olhou muito para dentro do seu negócio, você começa a olhar para fora e cruzar a informação eu com o outro, eu com o mercado. E aí você começa a ficar mais especialista, entendendo aonde você pode atuar para ampliar sua margem, ampliar seu share. É o caso aí do cara do café, né? Uhum. Que ele cruzou um Isso. dado disponível no IBGE versus a população e o quanto ele vende lá, né? A capacidade produtiva. Cara, impressionante, onde você não tem limite. Primeiro, não tem tamanho. Todo tamanho Sim. serve. Basta você não querer colocar um negócio maior que o seu negócio. Isso. Exatamente. E é uma evolução. É uma evolução, tá? A gente começa com análise pequena, é uma coisa simples. E aí vem uma evolução. Olha, agora eu quero ver isso aqui, ó. Deixa eu ver isso Nós aqui. estamos falando agora, antes de começar o podcast aqui, do segmento de roupa, né? O que é importante para esse cara? Fluxo de caixa, quando receber, e estoque. Então o cara tem uma lojinha de roupa lá e roupa vende no prazo, né? Uhum. Então fluxo de caixa é importante, né? Porque ele tem o pagamento no prazo, mas ele tem a venda no prazo, né? Então fluxo de caixa para esse cara é extremamente importante. Estoque, não tem o que dizer. E o estoque é a peça que vendeu, o tamanho que vendeu, que tem esse negócio também, né? Cor, tamanho, grade, né? não, A grade variante, dos não. produtos. Como, se esse cara desse segmento
Olha, conseguir levar para um BI esses dados e ter isso num ciclo semanal, quinzenal, no ciclo que ele achar que é justo para ele, melhora demais o negócio dele, velho. Demais, e às vezes são coisas simples. Às vezes ele pergunta o seguinte, Rogério, qual que é o tamanho do pé, né, no caso de calçados, né? Qual que é o tamanho do pé que eu mais vendo? Vai lá, Porque ele o vai ver lá no BI lá. meu fornecedor está falando que eu tenho que comprar aqui do 30 ao 42. Eu falei, não, então assim, aí o negócio vai evoluindo, é uma evolução constante. Então eu já sei o pé, agora eu quero ver a cor, agora eu quero ver qual que é o público, Modelo e modelo. tal. Eu costumo até dizer que a análise de dados, ela começa até antes de começar o seu negócio. Então, você vai começar um negócio, vai abrir uma padaria que seja. Aonde você vai abrir? Qual lugar? Fala, eu acho que aqui é bom. Aí eu acho que aqui eu vou abrir um pet shop. Ok, intuição conta muito, mas me mostra os dados. Vamos validar a intuição? Isso, exatamente, exatamente. Vamos validar a minha estratégia. Porque feeling é fantástico. Sim, Feeling é fantástico. Mas se você tem o feeling e você valida com dado, nossa, minimizou demais o erro. muito. Então, por exemplo, no caso de pet shop, tá? Então você tem ferramentas hoje que elas te mostram quantos pet shop tem numa região, ou num determinado CEP, uma determinada cidade. Se você cruza esse dado com a população daquela Opa, região, você já tem um número. tem uma Eu falo assim, ó, referência. você pega um número, divide para o outro, você já tem um indicador, né? Exatamente. Então aqui eu posso identificar que eu tenho um pet shop para cada 10 mil habitantes. Opa, é uma boa referência. Ó, e, Aí aquele bairro tem 3.000 habitantes. isso Opa, compensa eu colocar ali? olha só, não vou ter gente, não tem animal, não tem animal, não tem venda, não para de pé. Exato, isso A mesmo. lógica seria simples desse jeito. Isso. Eu sempre falo, a intuição conta, né? Você resumiu bem. Mas eu quero abrir um outro negócio, seja o pet shop, seja outro. Será que esse tipo de avaliação é interessante? Então, ótimo. Onde que vai ser minha próxima loja? Minha próxima loja vai ser aqui. Eu já olhei população, já usei. Ou não, meu negócio é para empresa. Então, vamos olhar o capital social das empresas aqui nesse. Porque tem dados, tem muito sistema que Tem fornece esse tipo de muita dados. informação, né, cara? Tem. E tem muita gratuita aí que é difícil de achar. Você tem que minerar, mas você encontra. Com a base de empresas do Brasil é difícil, mas a gente consegue achar. É isso, se você tiver um pouquinho de recurso para investir em pesquisa também, você também está minimizando, né? Porque tem um dado comprado também, né? Tem, e nem, às vezes são baratos, às vezes não são tão caros assim. Você consegue muita coisa na internet. O dado está disperso. O lance é você tentar reunir esses dados aí e tirar um proveito deles. E aí tem alguma empresa especialista que ajuda o empresário aí eu não estou falando nem de ferramenta de BI, mas como é que eu vou... É só a internet disponível ou já tem empresa especializada que ajuda o empresário a buscar essas informações? E tem gente que vende esse tipo de projeto. Olha, ontem eu estava na Feira de Franquias de São Paulo e lá tem exposição de várias franquias, é muito interessante. E lá, só lá eu já achei duas empresas que fazem esse serviço. Ou você pode ter a opção de baixar esses dados, você trabalhar na sua máquina do jeito que você quiser, ou tem venda como serviço por Ela entrega acesso. a pesquisa pronta. Sim, dentro de uma gama de pesquisas que ela tem, né? Uhum. Mas assim, a maioria dentro de mapa, com endereço, com CEP, muito interessante, dados de consumo, tem dados também de clima, é bem interessante, bem interessante. Tem várias empresas já especialistas nisso. Então, hoje, qualquer pessoa que tem negócio ou está montando um negócio, no que tem negócio, quer expandir, quer fazer um planejamento, quer saber o potencial e o que quer abrir um negócio, né? Ele consegue ter a informação para mitigar fracasso aí, né? Diminuir o risco, né? Tem, inclusive, dá até para fazer cálculos geoespaciais mais complexos. Olha, Tipo assim, ó, eu tenho lojas espalhadas numa cidade, tá? perfeito. Eu quero atingir o meu maior público possível em 15 minutos de distância, que estão a 15 minutos de distância. Ó, isso é bacana, hein? Então, olha só, eu pego 15 minutos, não é um raio,
Aí já é um... É 15 minutos. São 15 minutos. Quem que está 15 minutos dali? Incluso com a população dessas regiões. E eu posso falar o seguinte, ó, o maior público que você atinge em 15 minutos é nesse ponto aqui. Então, olha que precisão, hein? Exatamente. Aí você vai fazer os estudos de viabilidade econômica. Bom, então nesse ponto aqui eu tenho público. Agora eu vou fazer um estudo de viabilidade econômica. Quanto é aluguel, quanto que tem estacionamento, não tem. Isso, exatamente. E aí você vai ampliar. Isso aí você vai adequar isso aí à sua realidade, né? Entendi. Então, aqui eu não posso colocar, então descarta isso. Qual que é o próximo? Opa, qual que é o mais próximo depois desse? E assim vai. Exatamente. É por isso que essas redes grandes, elas erram um pouco na estratégia de loja nova, né? Sim. Usa muito a estratégia do dado para tomar decisão. Isso mesmo. E mesmo assim erram, tá? É um norte, né? É só um norte. direcionamento, né? Isso. Mas erra menos, né? Isso, Vê o McDonald's, você fala, não, cara, vamos pôr aqui, ó. Aqui tem um... Abriu um lote vago aqui, ó. Vamos... Não é assim. Não, eu vou te explicar, senta aqui. Peraí. Tá. Gente, tráfego, vai. Exatamente. Rogério, bom demais, hein? Você acredita que nós temos quase uma hora, nós estamos falando de dados. E a gente não repetiu nenhuma conversa. Rogério, se você tivesse falar aqui para o cara de supermercado, distribuidora, o cara que está montando um negócio, o pessoal que escuta a gente, o que seria aí 2, 3 dicas básicas para o cara começar a pensar em tomar decisão à base de dados? Bem, os dados, eles são a fonte para trazer uma maior performance para o seu negócio. Então, tem que ter essa consciência em primeiro lugar. Tem que ter essa consciência. Porque se você tem os dados e souber analisar eles, você consegue melhorar a performance de qualquer coisa, de qualquer que seja o seu negócio. Você com certeza não tem a 100% de performance. Então você vai conseguir melhorar eles. E outra, se você não estiver fazendo isso, o seu concorrente está. Ou seja, fique esperto. Isso. Quando você olha o teu concorrente melhor, ele não tá, aquela situação que você vê lá no estabelecimento dele, ela não começou ali naquela hora, né? Começou lá atrás, quando o cara tomou a decisão de usar os dados para melhorar a performance, mitigar custo e aí realmente ser mais eficiente. Nesses segmentos que você me apontou, pode acontecer o seguinte, mas como que o concorrente olha para o outro e fala, como que ele está conseguindo entregar com esse preço? Não é possível, porque... Aí o cara acha que ele está jogando dinheiro fora, né? Não, ele está perdendo, vai quebrar daqui a pouco. Fala, não, olha aqui, ele analisou os dados dele aqui, ele conseguiu melhorar 10% na performance da logística, 2% ali, chegou no preço, chegou. Então, se você hoje ainda não está analisando seus dados para melhorar sua performance, tome cuidado que muito provavelmente seu concorrente já está fazendo isso. E aí você vai ser engolido. Você vai ter um tempo menor no mercado. Nossa senhora, isso é fatal, né? Bom demais, Rogério. Muito obrigado, né? Gente, a gente vai para mais um final aí do Inovata Podcast. E a coisa que mais eu gostei desse papo aqui com o Rogério é o quê? A importância do dado, a simplicidade que existe na análise do dado. Não é nenhuma turbina de avião, você já tem essa informação, o seu negócio já existe, né? Ou seja, você já opera, você já gera um volume de informações dentro da sua operação que pode te ajudar muito a melhorar o teu resultado mesmo, seja de venda, seja de lucro, seja de despesa, né? Seja fluxo financeiro e tudo mais. E esse é um negócio que você vicia. Quando você começa a tomar a decisão à base de dados, você vicia a tomar a decisão à base de dados. E aí você começa a errar menos, né? Leva a sério essa matéria, entenda um pouco mais, chama um especialista, melhora o seu negócio, tá? Rogério, obrigado. Gente, obrigado. Mais um Inovada Podcast aqui para vocês, com muito conteúdo, com muita coisa interessante, muita bagagem. Renato, eu que agradeço, tá, o convite aqui, acho que foi um papo muito interessante, realmente o tempo voou. E se a gente puder contribuir, né, que a gente puder contribuir para
aumentar a performance do pessoal, eu acho que é válido. Fala aí seu Instagram, sua rede social. Pode fazer essa mulher, que você está em casa, cara. Né? Meu Instagram é Rogério A. Faria, né? Eu sou dono da Desk Tecnologia, a gente trabalha com a jornada de dados dos clientes. Então, se quiser conhecer um pouco mais, bater um papo sobre jornada de dados, estou ao dispor. Gente, muito obrigado. Fique com Deus. Até o próximo Inovata Podcast.